E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligenga! Nesse final de semana rolou o Nike North American International Championships, mais conhecido como Internacional da América do Norte, lá nos Estados Unidos. Esse é o último Major antes do principal torneio de Pokémon da temporada, o Mundial, lá no Havaí. E como sempre a Pokémon Company faz, ao longo do torneio eles mostraram quais eram os monstrinhos mais utilizados, ou seja, aqueles que mais jogadores tinham nas suas equipes. E isso é muito importante porque, como eu disse, o Nike é o último Major antes do Mundial, e assim quem está se preparando para o Worlds sabe quais são os Pokémon que estão mais populares. Afinal, é o atual metagame, a Regulation G, que será o formato do Mundial. Nessa primeira imagem vocês estão vendo quais foram os restritos mais utilizados do primeiro dia de torneios à sexta-feira. Para quem não sabe, restritos é um grupo de lendários muito poderosos que na Regulation G você só pode ter um na sua equipe. Ou seja, você tem que escolher um entre Mewtwo, Lugia, Ho-Oh, Kyogre, Groudon, Rayquaza, Dialga, Palkia, Giratina e as suas formas alternativas, Reshiram, Zekrom, Kyurem e as suas formas alternativas, Cosmog, Cosmoem, Solgaleo, Lunala, Necrozma e as suas formas alternativas, Zacian, Zamazenta, Eternatus, Calyrex, Calyrex Shadow Rider, Calyrex Ice Rider, Koraidon, Miraidon e Terapagos. Como deu pra ver, tem vários monstrinhos muito fortes, então é difícil escolher só um. E geralmente a partir do momento que você escolhe qual lendário restrito você vai utilizar, a sua equipe meio que gira em torno dele. Já esses aí são os Pokémon que não são restritos, mas utilizados também no dia 1. Incineroar, claro, disparado na frente dos outros. Aí também teve o top de usagem do dia 2. Como vocês estão vendo, Calyrex Ice Rider foi o restrito que mais conseguiu classificar para o segundo dia de torneio. Só que aí quando eles mostraram quais eram os Pokémon não restritos mais utilizados pelos treinadores que classificaram para o segundo dia, vejam só quem está na 12ª colocação. Exatamente, você pode não dar muito por ele, mas o Ditto está entre os Pokémon mais fortes do formato, pelo menos no Nike. E esse vídeo aqui se propõe a explicar para você que está começando no competitivo de Pokémon e que às vezes não tem muita noção porque um ou outro Pokémon é utilizado tanto, do porquê o Ditto é tão poderoso. Mas antes eu tenho um recado também para vocês que estão interessados em jogar Pokémon. Vocês sabiam que o maior torneio brasileiro de equipes Pokémon vai acontecer? Então as inscrições já estão abertas, eu vou deixar um link na descrição para uma live que rolou tirando todas as dúvidas. Eu recomendo fortemente que você assista essa live inteira, porque nela as principais dúvidas foram tiradas. Depois basta se inscrever no torneio. Inclusive a competição vai ter transmissão do Ligenga, então pode ficar ligado aqui no canal que eu vou cobrir tudo o que acontecer no CBP. Mas vamos lá, por que o Ditto é tão forte no atual formato de Pokémon VGC? E se fosse para resumir em uma palavra, o porquê disso é Coringa. O Ditto funciona como um Coringa na sua equipe. Como a maioria deve saber, ele é um Pokémon extremamente limitado. A única coisa que o Ditto consegue fazer é copiar o Pokémon adversário. O que pode parecer pouco, mas num formato onde apenas um lendário restrito por time pode ser utilizado, copiar o restrito do adversário e às vezes ter dois restritos numa batalha do seu lado pode fazer uma grande diferença. É aqui que entra a sua habilidade de Imposter. Essa será sempre a ability de escolha para quem usa Ditto. Isso porque assim que o Ditto entra em campo, ele copia aquele Pokémon que está de frente para ele. Se o Ditto entrar num slot e não tiver nenhum Pokémon de frente para ele e ele não vai copiar ninguém, vai ser um Ditto pelo restante da batalha, e aí sim ele vai ser completamente inútil. Quer dizer, não completamente inútil, porque aí você vai ter que clicar no golpe Transforme para fazer o seu Ditto se transformar no alvo manualmente, ao invés de algo que poderia acontecer automaticamente. Então, por exemplo, você montou um time de Miraidon. Miraidon é o seu lendário restrito e os demais Pokémon foram escolhidos por terem sinergia com esse lendário, sei lá, se bufando do terreno elétrico que ele seta e tendo facilidade para derrotar Pokémon contra os quais Miraidon geralmente teria dificuldade. Acredite em mim, na maioria das partidas que você fizer com esse time, você vai levar o Miraidon. Então, o seu lendário restrito será ele. Agora, caso você leve o Miraidon e o Ditto e coloque o Ditto de frente para o restrito do adversário, aí você vai ter um Miraidon e um outro restrito, aquele que o Ditto copiar. E pode ser basicamente qualquer um, o Koraidon, Groudon, Kyogre, enfim. Existem alguns pequenos problemas ao usar Ditto que faz com que ele não seja tão mais popular.
Por exemplo, o HP ele nunca copia do adversário, então seja lá qual Pokémon o seu Ditto copiar, o HP dele sempre vai ser o HP original do Ditto. E é por isso que geralmente os treinadores colocam o máximo de Forte Values no HP, para deixar o Ditto com o máximo de vida possível. Outro ponto que por um lado é positivo, também pode ser negativo. O principal item que a galera usa no Ditto é o Choice Scarf. O motivo disso é para tornar o Ditto mais rápido do que aquele Pokémon que ele copiou. Porque se ele copia todos os stats, a não ser o HP, ele também vai copiar a Speed. Então, pela lógica de uma batalha de Pokémon, os dois Pokémon, o original e o Ditto copiado nele, teriam a mesma velocidade, e quem atacaria primeiro seria basicamente escolhido na sorte. Com o Choice Scarf, o Ditto evita esse problema, garantindo que ele sempre ataque antes do Pokémon que ele copiou. Por outro lado, faz com que o Ditto fique preso naquele golpe que ele escolher primeiro, só podendo mudar para outro move depois de sair de campo e, consequentemente, deixando de estar na forma daquele Pokémon. Mas acho que o mais importante para a gente entender do porquê o Ditto está popular em Regulation G de Pokémon VGC é olhar justamente para o metagame. Então primeiro vamos analisar os principais restritos que temos no formato. Os dois Calyrex, tanto Shadow quanto Ice Rider, possuem habilidade que buffam o seu ataque especial ou ataque físico, respectivamente, sempre que eles conseguem um nocaute. A parte do Grenade do S1 no Calyrex Shadow Rider e a Chilling Neigh no Calyrex Ice Rider. Isso sem contar o tanto de Calyrex Shadow Rider que usa Nasty Plot ou Calm Mind. E se tem uma coisa que o Ditto adora é copiar um Pokémon que tá setupado. Imaginemos a sua situação numa batalha Pokémon. Você tá lá enfrentando um Calyrex Shadow Rider, extremamente rápido, ataca antes de todos os seus Pokémon. Usa o Astral Barrage, consegue nocautear os seus primeiros monstrinhos, aumenta o ataque especial, e aí a batalha se torna numa verdadeira bola de neve. Quanto mais nocaute o Calyrex pega, mais forte ele fica. Como fazer para pará-lo? Usando um Ditto. Ao colocar o Ditto em campo, você primeiro copia todos os buffs anteriores que aquele Calyrex Shadow Rider conseguiu pelos nocautes, e graças a Choice Scarf você garante que o seu Ditto seja mais rápido do que o do adversário. Claro, com exceção dos casos quando alguma mecânica de controle de speed está ativa, como por exemplo Tailwind, Trick Room e alguma outra. E aí a bola de neve que estava para o seu rival, agora está para você, tudo graças ao Ditto que copiou o Calyrex. A grande diferença aqui é que o Calyrex Ice Rider geralmente é usado em times de Trick Room. Trick Room faz quem ser mais lento atacar primeiro. Então se a Trick Room estiver ativa e você colocar o seu Ditto para copiar o Calyrex adversário, ele vai ter mais speed, só que ele não vai atacar primeiro por conta da Trick Room. Então muito cuidado a isso. Outro restrito muito popular atualmente é o Terapagos. A maioria usa ele com Choice Packs, mas tem quem ainda prefira com Calm Mind. E acredite em mim, depois que o Terapagos sobe alguns Calm Minds, ele é chato de derrubar. Ainda mais porque ele geralmente é pareado com Pokémon que tem redirecionamento de golpe, como Clefairy, Indeedee, Ogerpon, então fica quase impossível de tocar esse bicho. Se você usar um Ditto, você pode copiá-lo e ter a sua vida um pouquinho facilitada. Outros casos são Zacian e Zamazenta. Zacian tem como habilidade Intrepid Sword. Assim que ele entra em campo, o seu ataque físico é aumentado em um estágio. Se o Ditto copiar esse Zacian, ele vai copiar o buff e ativar novamente Intrepid Sword, fazendo com que o ataque físico do Ditto, na forma de um Zacian copiado, seja buffado em 2 estágios. E aí a vantagem sem dúvidas nenhuma é para você. A mesma coisa acontece com o Zamazenta e a Dauntless Shield. Ela aumenta a defesa física do Zamazenta, que geralmente usa Body Press, que é um golpe que dá mais dano quanto maior a defesa física do Pokémon. E aí você vai copiar tanto o buff da Dauntless Shield do Zamazenta original, quanto ter o buff do seu Dauntless Shield, no caso do Ditto, na forma de Zamazenta copiado. Agora, quando a gente fala de Pokémon que não são restritos, mas também valem ser copiados por causa dos buffs, aí o rol das opções aumenta ainda mais. Goldengo com Nasty Plot está muito popular. Volcarona é um Pokémon que tem aparecido bastante, não com Quiver Dance, mas caso o adversário opte pelo setup, ter um Ditto pode te ajudar. Como com Aero Defense, Raging Bolt e Ursaluna Blood Moon com Calm Mind. E por fim, vale mencionar alguns Pokémon que são muito fortes e que você pode não necessariamente ter na sua equipe, mas acabar utilizando através do Ditto, caso dos 2 Urshifos, Chiyu, Chien-Pao e até mesmo Ogerpon. Esse último, que ao Terastalizar, também ganha um buff que pode ser copiado pelo Ditto.
No caso do Ogerpon de fogo é o ataque físico, do Ogerpon de água a defesa especial, do Ogerpon de pedra a defesa física e do Ogerpon de grama velocidade. Logicamente que o debate sobre as formas de utilização do dito competitivamente pode se tornar ainda mais profundo, mas como eu sei que muita gente que me segue ou não joga competitivo ou ainda tá começando a se interessar, eu acho que o conteúdo desse vídeo até aqui tá de bom tamanho. Se vocês quiserem saber mais, me avisem aí nos comentários. Eu sempre gosto de fazer vídeos mais focados no competitivo, mas eu tenho sempre um pouco de medo e receio e a galera acabar não acompanhando, beleza? Mas é isso, dá o seu feedback aí nos comentários, não esquece do like no vídeo, de se inscrever no canal para ajudar a gente a chegar a 1 milhão de fantasmas, porque como sempre, eu conto muito com o apoio de vocês. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.